Pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bom? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou iniciar hoje o capítulo 4, né, de Holodomor, Holocausto Esquecido. Vamos lá, esse capítulo é bem curtinho, tá, pessoal? Os comunistas avançam com canhões, propagandas e um trator. Numa manhã de fevereiro em 1930, ouvimos uma barragem de fogo de artilharia. Logo, o estampido de todos os tipos de arma de fogo reverberou pelos ares. Imagina acordar desse jeito, né? O som vinha do campo, ao meio-dia. A nossa vila já estava tomada por unidades do exército regular. Primeiro, um destacamento de cavalaria a atravessou em disparada, a pleno golpe. Então, uma banda de metais iniciou uma marcha na praça da vila e as tropas se infiltraram. Enquanto as companhias marchavam uma após outra, os cães uivavam e crescia a nossa ansiedade. Logo, percebemos que nós nos havíamos tornado hospedeiros involuntários. Sem pedir permissão, soldados inteiramente armados entraram nas nossas casas. Os soldados estavam armados com materiais de propaganda e com instruções do partido e do governo para a condução de uma campanha de coletivização. Assim que haviam se estabelecido, começaram as atividades de propaganda, mas nada de novo foi dito, visto que as instruções eram as mesmas apresentadas pelos propagandistas civis. A diferença fundamental é que os soldados eram muito mais persistentes. No dia seguinte, como se agissem em apoio à propaganda, o exército prosseguiu com os exercícios, mas agora eram diferentes. Canhões haviam sido colocados no campo, com a nossa vila ao seu alcance. Os fazendeiros e suas famílias ainda estavam dormindo, quando os grandes canhões começaram a ribombar. As bombas, com os seus ruídos sibilantes, sacudiram nos ares sobre a vila e explodiram no rio, do outro lado. Começaram a atirar e a gritar dentro da vila. Uma vez mais, a cavalaria galopou pelas ruas. Confinados em nossas casas, fomos forçados a permanecer como os espectadores. À noite, as armas foram trocadas uma vez mais por panfletos, e os moradores tinham de ler e ouvir, e assim foi todos os dias. Fogo de artilharia sobre as nossas cabeças durante o dia, leitura de propaganda à noite. Esse espetáculo militar durou cerca de uma semana. Então, com acompanhamento de música de banda e explosões de artilharia, o exército partiu em direção a uma vila vizinha. É tortura psicológica que eles estão fazendo, né? Vocês perceberam? Esse espetáculo, né? Partiu em uma vila vizinha. Os tiros ainda não haviam desaparecido, como todos nós nos tornávamos o alvo de um. Os tiros ainda não haviam desaparecido quando todos nós nos tornamos o alvo de outro bombardeio. Desta vez por uma assim chamada brigada de propaganda. Umas poucas centenas de pessoas de cidades vizinhas marcharam em colunas ordeiras, como soldados. A brigada incluía trabalhadores comuns da indústria, estudantes, funcionários de escritórios e outros que haviam sido retirados dos seus empregos, instruídos sobre a natureza da sua tarefa e que receberam ordens para se juntar à brigada de propaganda. Assim como a entrada do exército tinha o propósito de mostrar a força do governo, essa brigada tinha o seu propósito político. Dela se esperava que demonstrasse o acordo unânime entre a vila e a cidade. Isso estava com conformidade com a tentativa soviética de eliminar as diferenças entre as pessoas da cidade e as do campo. O seu principal propósito, contudo, foi o de mostrar aos fazendeiros que a política de coletivização e confisco de grãos contava com o apoio da população das regiões industriais.
Assim, os fazendeiros deveriam ser convencidos de que a sua resistência à coletivização seria superada pela unidade do país. Aos propagandistas, assim como aos soldados, foram designadas as casas dos fazendeiros sem o seu consentimento. Alguns aspectos dessa brigada de propaganda se assemelhavam a uma feira anual, um mercado ou um circo. A brigada começou as suas atividades no exato momento em que chegou em nossa vila, numa tarde de sábado, um ruído terrível e incessante. Era a sua marca registrada. Durante a noite, filmes de propaganda foram exibidos nos prédios das escolas e também ao ar livre. Num teatro improvisado, um grupo de dançarinos rodopiaram num palco, assim como o fez um carrossel trazido pelos brigadistas. A despeito de todas essas atrações, os moradores não tinham pressa nenhuma de se encontrar com os brigadistas. A maior parte deles ficou em casa. É certo que as crianças, os meninos e meninas, os membros do Komsomol e do Comenzan foram à praça. Mas isso não era o que tinham em mente a representação do partido no condado e os funcionários do governo. Estavam interessados nos fazendeiros adultos, aqueles que eles tinham a ordem de coletivizar. Ainda que os funcionários possam ter se desapontado, não se deixaram desencorajar. Tinham de seguir em frente com o seu plano, não importando como os moradores pudessem reagir. E assim, umas poucas horas depois de sua chegada na praça da vila, os propagandistas já estavam batendo as portas das nossas casas. Alguns não se davam ao trabalho de bater a porta, simplesmente entravam. Munidos de todo tipo de material de propaganda, intrometiam-se em nossas casas e nos diziam que a fazenda individual era um mal, que a rota que levava ao paraíso passava pelas fazendas coletivas. Os moradores da vila ouviam essa nova saraivada de propaganda, mas as citações pré-fabricadas, os discursos e explicações não conseguiam convencê-los. Até esse momento, nada podiam movê-los. Os propagandistas também tinham ordens de trazer os fazendeiros à praça na manhã de domingo seguinte. Ao menos uma pessoa da família tinha de ir. Visto que não havia escolha, muitos moradores apareciam obedientemente na praça. Eu também fui até lá, talvez movido mais pela curiosidade do que por outro motivo qualquer. Quando cheguei, já havia muitas pessoas por lá. Os moradores da vila, homens, mulheres e crianças, não conseguiam esconder a sua ansiedade. Estavam nervosos, cansados e desanimados. Os habitantes das cidades, com sua fala rápida, os propagandistas, tentaram se misturar com os moradores das vilas, com sorrisos e dando ares de simplicidade. Abordaram-nos até que tentaram fazer brincadeiras conosco. Contudo, não houve resposta de nossa parte, e nossa passividade só servia para aumentar a sua hostilidade. Então, a atmosfera na praça ficou tensa. De repente, ouvimos o rumor pesado de uma máquina, quase de imediato. O rumor se abrandou, assumindo a forma de um suave tinido. E logo vimos a sua fonte. Um trator, gritou alguém. Olhem para lá, está vindo um trator. Todos se viraram para a loja e lá o vimos pela primeira vez. Movia-se vagarosamente, surgindo por trás da loja da vila, vindo em nossa direção. Um trator era uma coisa desconhecida para nossa vila, embora o tenhamos reconhecido das imagens que havíamos visto. Era um espetáculo bem impressionante, e os funcionários sabiam disso. A máquina seguiu adiante. Uma grande bandeira vermelha tremulava na sua parte da frente. O motorista, segurando o volante com ambas as mãos, olhava diretamente para a frente. Ele se tornou instantaneamente um herói para os meninos e meninas que o observavam. Ao chegar no que parecia ser um ponto previamente determinado, o trator parou e caiu no silêncio. Como se surgissem do nada, apareceram funcionários da vila e do condado, reunidos em volta do trator, e o comissário da representação do partido no condado tomou seu posto nele. O silêncio se apossou dos moradores quando ele começou a falar. O que o comissário disse, uma vez mais, repetitivo,
o que o comissário disse foi uma vez mais repetitivo. Ele declarou que os governos dos países capitalistas não se importavam com os fazendeiros pobres, que os fazendeiros dos países capitalistas no mundo todo estavam sendo impiedosamente explorados, que os fazendeiros naqueles países estavam trabalhando com implementos primitivos. Só na União Soviética se cuidava dos fazendeiros. Eles eram felizes, eles estavam embarcando no modo de produção socialista. Disse isso como se fosse um fato assente, entre aspas, entre parênteses. Eles era fornecido o melhor maquinário agrícola. Olhem para cá, disse ele, apontando com ambas as mãos para o trator. Onde mais, a não ser na União Soviética, fazendeiros pobres como vocês possuem os seus próprios tratores? Em lugar algum. Se vocês têm essa vantagem, só vocês têm essa vantagem. Eu estava de pé, próximo do trator. Entediado com o discurso, comecei a examiná-lo tão bem quanto era possível do lugar em que eu estava. No cano de exaustão do trator, notei a marca registrada Internacional, gravada em letras do alfabeto latino. Terminou, pessoal, o 4º capítulo. Então, mais uma vez, eu sempre falo, né? Reflitam sobre isso. Tentem imaginar você na vila de vocês, onde vocês moram, e acontecer isso, vocês veem a vila sendo tomada e vocês sendo obrigados a fazer o que vocês não querem. Pense na liberdade, né? A liberdade é tão boa, é tão maravilhosa a gente estar dentro da casa da gente, a gente poder decidir aonde a gente vai, aonde a gente quer ir, não é verdade? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus.